Mas esse imperador, viu? Não tem jeito mesmo. Ao invés de apoiar os produtores e o produto nacional, vai comprar o charque dos uruguaios. E se nós fizéssemos uma revolta? Poderíamos exigir alguns direitos a mais, não é? Verdade, a ideia é ótima, mas se formos pegos falando sobre isso... Oi, senhor imperador, não tínhamos visto o senhor por aí, mas estávamos aqui falando sobre de como o império está próspero, confiante, não é mesmo? Sei. Olá, a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha foi uma das revoltas do período regencial. Então, esse é o vídeo da Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha. O principal produto gaúcho era o charque, que ia para todo o Brasil. Porém, o governo imperial passou a impor a cobrança de altos impostos. Mas ao invés de o império dar maior valor ao produto nacional, comprava o vinho do Uruguai, pagava menos da metade das taxas que os próprios brasileiros produtores de charque. No mesmo período, houve o aumento da taxa de importação do sal, ingrediente básico para a produção de charque, além de os escolhidos pelo governo central para serem presidente da província do Rio Grande do Sul normalmente não eram naturais, causando grande insatisfação na elite rio-grandense. A revolta. Em 20 de setembro de 1835, os rebeldes tomam Porto Alegre, obrigando o presidente da província, Fernandes Braga, a fugir para a cidade de Rio Grande. Bento Gonçalves, líder dos farrapos, que eram chamados assim desde antes porque eram simpatizantes do governo liberal, e os opositores o chamavam assim para ofendê-los, mesmo a revolta tendo início a partir de ricos e nobres da região, e postou no cargo o vice, Marciano Ribeiro. O governo imperial nomeou José de Araújo Ribeiro para o lugar de Fernandes Braga, mas ele não agradou os farroupilhas, e estes decidiram prorrogar o mandato de Marciano até 9 de dezembro. Araújo Ribeiro então decidiu partir para Rio Grande e tomou posse no Conselho Municipal da cidade. Bento Manuel, um dos líderes no dia 20, decidiu apoiar o governo e rompeu com os farroupilhas. E muita atenção nesse cara, ele é com certeza absoluta uma pessoa no qual você podia confiar sua vida. Ou será que não? Gonçalves então decidiu convidar Araújo Ribeiro a tomar posse em Porto Alegre, mas este recusou. Com a ajuda de Bento Manuel, Araújo conseguiu a adesão de outros líderes militares. Em 3 de março de 36, o governo ordena a transferência das repartições para o Rio Grande, sendo o sinal da ruptura. Em vingança, os farroupilhas prendem em Pelotas o Major Manuel Marques de Souza, levando-o para o Porto Alegre e confinando-o no navio prisão Presiganga. Os imperiais passaram a planejar a retomada de Porto Alegre, o que ocorreu em 15 de julho. Bento Gonçalves tentou reconquistar a cidade 2 semanas depois, mas foi vencido. Entre 1836 e 1840, Porto Alegre sofreu 1.283 dias de cerco, mas nunca mais os farrapos conseguiram tomá-la novamente. Em 9 de setembro de 1836, os farrapos, comandados pelo general Neto, impuseram uma violenta derrota ao coronel João da Silva Tavares, no Arroio Seival, próximo a Bagé. Empolgados pela grande vitória, os chefes farrapos do local decidiram, em virtude do impasse político em que o conflito havia chegado, pela proclamação da República Rio-Grandense. O movimento deixava de ter um caráter corretivo e passava ao nível separatista. Bento Gonçalves então cerca Porto Alegre, recebe a notícia da proclamação da República Rio-Grandense e da indicação do seu nome como candidato único a presidente. Então decide contornar a capital da província para se juntar aos vitoriosos comandos de Neto. Quando vai atravessar o rio Jacuí, tem seus mais de 1.000 homens emboscados por Bento Manuel. Bento e os principais chefes do local são presos e a tropa é desfeita. O governo imperial, após esta vitória, oferece anistia aos rebeldes para acabar de vez com o conflito. Neto, contudo, concentrou tropas ao redor de Piratini, a capital da república, e decidiu continuar a luta. Bento Gonçalves
foi escolhido como presidente da República, mas enquanto não retornasse, Gomes Jardim assumiu o governo, organizando a estrutura dos ministérios. Foram criados 6 ao todo: Fazenda, Justiça, Exterior, Interior, Marinha e Guerra. Cada ministro cuidava de 2 ministérios. Lembrando que neste período o Brasil estava no período regencial, pois Dom Pedro I havia abdicado em 1831 para ir para Portugal e seu filho era novo demais para tomar o poder. Nesse tempo ocorreram diversas revoltas. Em fins de 1836, sem seu legítimo presidente e com o governo imperial fazendo propostas de anistia, a revolução estava perdendo a força. Mas no início de 1837, o nomeado para presidente da província foi o brigadeiro Antero de Brito, como também de comandante militar, passou a perseguir os simpatizantes do movimento em Porto Alegre e tratar os farrapos com dureza. Mas esses atos devolveram o ânimo aos rebeldes, que conseguiram a partir daí uma série de vitórias. A cavalaria imperial desertou em janeiro de 1837, em Rio Pardo e Lages, em Santa Catarina. Foi tomada logo após. Com a criação do país, havia deixado de ser uma revolta, a revolta farroupilha, para se tornar uma guerra, a Guerra dos Farrapos. Em março de 37, Antero de Brito mandou prender Bento Manuel por achá-lo pouco rígido com a República, mas Bento Manuel o prendeu antes e mudou de lado de novo, novamente para o lado farroupilha. Um mês após, Neto, com mais de 1000 homens, tomou o arsenal imperial de Caçapava, capturando armas de todos os tipos e ganhando a adesão de muitos soldados da guarnição local. Em 30 de abril, Rio Pardo, então a mais populosa cidade da província, foi tomada. Em outubro, chegou a notícia de que Bento Gonçalves havia fugido do Forte do Mar, em Salvador, vindo a assumir a presidência em 16 de dezembro. Para escaparmos da prisão, precisamos da chave do portão, mas ela é vigiada por um guarda, que nesse momento está dormindo. É nossa vez para pegar. Vai lá! Deu errado, corre, corre, corre! Era o auge da República, a diminuição dos combates, a estruturação de serviços básicos, correios, política externa, fisco, davam a impressão de que o Estado rio-grandense estava em vias de consolidação. A partir de 1838, os farrapos começaram a utilizar os combates de guerrilha e escaramuças. Com Piratini ameaçada, a capital é transferida para Caçapava em janeiro de 1839. Em 24 de janeiro de 1837, Giuseppe Garibaldi recebe a missão de conseguir navios em nome da República Rio-Grandense, tanto roubando do inimigo quanto fabricando eles próprios. Ele toma o navio Luísa, rebatizando-o de Farroupilha. É o primeiro barco da Armada Rio-Grandense e também faz curso contra navios do Império. 2 meses depois, ele apresenta 2 lanchões, o Rio Pardo e o Independência, mas havia um grande problema: a ausência de portos, já que o domínio farroupilha durante quase toda a revolta era apenas no interior, sem acesso ao mar. Os farrapos então planejaram a tomada de Laguna, em Santa Catarina. A ideia era um ataque simultâneo por mar e por terra, mas como levar os navios, já que os rios também poderiam ter navios adversários. Então foram postas gigantescas rodas nos barcos e eles foram transportados por terra, levados por juntas de bois até Tramandaí, sendo percorrida aproximadamente 80 quilômetros. O transporte foi feito através de campos enlamaçados e por intensas chuvas. O ataque é feito de surpresa, com Davi Canabarro por terra e Garibaldi a bordo do Seival, pois o Farroupilha havia sido afundado antes. Conseguem conquistar a cidade com a apreensão de 14 navios mercantes, que são somados à esquadra rio-grandense. Em 29 de julho de 1839 é proclamada a República Juliana, atual Santa Catarina, mas durou muito pouco. Com a vitória de Laguna, os farrapos resolveram tentar a conquista de Desterro, na ilha de Santa Catarina, a Florianópolis atual. Porém, são surpreendidos com uma armadilha e batem em retirada, com pesadas perdas materiais. Em 15 de novembro de 1839, um ataque pesado à Laguna, com marinha, infantaria e cavalaria, resulta na destruição completa da esquadra farroupilha e na retomada da cidade. Todos os chefes da marinha rio-grandense são mortos, com exceção de Garibaldi. Davi Canabarro recua até Torres, enquanto outra parte das forças terrestres vai para Lages, onde resistem até o começo de 1840. Em 1840,
começa o período de decadência da Revolução. Enquanto a maioria das forças rio-grandenses se concentrava no sítio a Porto Alegre, a capital, Caçapava, era atacada de surpresa. Os líderes farrapos consideravam Caçapava quase impossível de ser tomada, em virtude do difícil acesso à cidade. A partir daí, o governo não tinha mais sede fixa, sendo o tempo da República Andarilha, até que Alegrete foi escolhida como nova capital. Em Taquari, farroupilhas imperiais travaram a maior batalha da guerra, com mais de 10 mil homens envolvidos, mas não teve resultados decisivos. Para piorar a situação, em janeiro de 1841, Bento Manuel discordou de algumas promoções de oficiais e abandonou os farrapos de novo. A partir de novembro de 1842, o comando no conflito é de Luiz Alves de Lima e Silva, o Barão de Caxias, nomeado presidente da província com a esperança do imperador para a paz. Nesta época, Dom Pedro II, mesmo bem novo, já comandava o país. Caxias ganhou o apoio da população, nomeou como comandantes militares Bento Manuel e Chico Pedro, além de espalhar intrigas entre os farrapos sempre que pôde. Os farrapos ainda fizeram outra grande tentativa, atacando São Gabriel em 10 de abril de 1843 e em 26 do mesmo mês saem vitoriosos contra Bento Manuel em Ponte Verde, mas esta foi a última vitória dos farrapos. Em dezembro de 42, reuniu-se em Alegrete a Assembleia Constituinte sobre forte discussão política. Era forte a oposição a Bento Gonçalves. Durante 1843 e 1844, sucederam-se várias brigas entre os farrapos. Numa destas, o líder opositor Antônio Paulo de Fontoura foi assassinado. O Onofre Pires acusou Bento Gonçalves de ser o mandante do crime, e por esse insulto, Bento o chama para um duelo. Ainda em 1844, Bento Gonçalves iniciou conversações de paz, mas retirou-se por discordar de Caxias em pontos fundamentais, assumindo seu lugar Davi Canabarro. Os farrapos queriam assinar um tratado de paz, mas os imperiais rejeitavam, porque tratados de paz se assinavam entre países, e o império não considerava a república um estado. Caxias contornou a situação, agradando os interesses dos farroupilhas sem criar constrangimentos para o império. Mas no final das contas, os farrapos já não tinham outra saída senão aceitar as condições de Caxias. A pacificação foi assinada em 1º de março de 1845, em Ponte Verde, e tinha como principais tópicos: o Império assumia as dívidas do governo da República, os farroupilhas escolheriam um novo presidente da província, mas isso acabou não acontecendo, os oficiais rio-grandenses serão incorporados ao exército imperial nos mesmos postos, exceto os generais. Todos os processos da justiça republicana continuavam válidos. Todos os ex-escravos que lutaram no exército rio-grandense seriam declarados livres, mas isso também não foi cumprido. Todos os prisioneiros de guerra seriam devolvidos à província. Além do mais, o charque importado foi sobretaxado em 25%. Os revoltosos conseguiram alguns dos direitos que tanto almejavam, porém ficaram 10 anos em constante atrito com o governo, com o risco de perderem tudo o que tinham. Então, esta foi a Guerra dos Farrapos. Até que foi bom enquanto durou, né? Verdade, até conseguimos algumas coisas que nós queríamos, mas acabamos perdendo. Perdendo não, perdemos militarmente, mas ganhamos politicamente. Mas nós não perdemos de qualquer maneira? Sim, mas assim fica menos feio.